Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. No segundo episódio do Estúdio 31, avançamos e mergulhamos num mundo da captação de áudio. Aprenda nesse episódio por que uma boa captação é fundamental para que o seu episódio de podcast fique bom e como fazer isso diretamente da sua casa, usando recursos gratuitos e de fácil acesso. Além disso, qual a diferença entre tipos de gravação? E quanto aos microfones? São todos iguais? Você está ouvindo Estúdio 31. O podcast do projeto Podcast é Delas, que te prepara para começar o seu próprio podcast. Bom, tendo dito o que é um podcast, como se faz e tudo mais, eu acho que agora é hora da gente cair um pouco mais numa parte técnica e falar sobre o grande mistério da captação de som, da captação de áudio. A parte de captar áudio é uma parte fundamental na gravação de um podcast, porque se você não conseguir captar o áudio, você não terá um podcast ao final das contas. Porém, existem inúmeras formas, inúmeras ferramentas e inúmeros equipamentos no mercado que disponibilizam essa possibilidade. E aí, para isso, eu tô aqui com uma mulher que entende da parte técnica de microfones, tem um conhecimento muito bacana, tem prática também de fazer, adora fazer testes e mais testes. Então, é hora dela explicar pra gente um pouco mais e nos ajudar nessa missão em busca de um bom podcast para ser publicado. Eu sou Domenica Mendes e, com vocês, senhoras e senhores, está ela, Karen Voll, diretamente lá do X-Spoilers e do iPod, o maior evento aí de podcasts mineiros que esse Brasil já produziu. Tudo bem, Karen? Tudo bem. Nossa, muito obrigada pelo convite, eu tô super honrada. Se apresenta pro pessoal, por favor, diz quem você é, suas redes sociais, o que você faz na podosfera, quem é a doutora Método, afinal? Pois é, eu sou doutora Método em todas as redes sociais, eu consegui uma arroba divertida que ficasse igual em tudo, né? E eu sou uma pessoa, assim, muito metódica, eu gosto de ficar procurando a forma mais fácil e preguiçosa de ter um excelente resultado para qualquer coisa que eu faça, né? Eu sou cientista, eu sou pesquisadora da área de geologia. Atualmente estou fazendo meu doutorado, então eu estudo pedra, galera. Mas eu tô aqui quebrando a cabeça na podosfera e atualmente eu tô fazendo consultoria já em podcast também. Eu já tô com 2 clientes oficialmente, e um cliente em potencial, que eu tô muito feliz que tá começando a dar certo esse negócio. Maravilha, Karen, que dê muito certo. E bora trazer mais gente para a podosfera, porque a podosfera precisa de diversidade, precisa de novos projetos. E uma das coisas que eu conversei bastante com a Kel é o quanto que essa ferramenta, essa possibilidade, na verdade, que a gente está tendo agora, ela é maravilhosa. Que o podcast está crescendo, está se popularizando, e isso abre tudo quanto é tipo de ferramenta e possibilidade, né? É bem massa fazer parte desse movimento. E é muito bacana, porque a gente começou a produzir podcast relativamente tarde, o podcast existe desde 2004, a gente não tá naquela primeira leva do pessoal que teve que aprender na marra, fazer feed na mão e como que fazia as paradas. A gente já chegou nesse universo tendo ferramentas que facilitaram bastante a nossa vida, e a gente vê que nos últimos anos surgiram outras ferramentas que estão transformando isso em algo ainda mais fácil, mais democrático, e que vai permitir que mais pessoas encontrem as suas vozes e tenham suas vozes ouvidas. Então isso é uma coisa que eu sou muito apaixonada. Somos totalmente duas, assim, apaixonadas por isso, tanto que eu falo bastante da importância do podcast delas pra mim, enquanto uma possibilidade, né, uma rede para que mulheres tenham suas vozes ouvidas. Aqui a gente preza bastante pela possibilidade de oferecer um ambiente seguro e que a gente quebra várias dificuldades que nós tivemos, mesmo sendo da nova geração de podcasters, a gente ainda precisou sentar e ralar bastante para tentar descobrir algumas coisas. E uma vez que essas ferramentas já foram descobertas, a gente já aprendeu na marra o que faz, fica mais fácil da gente poder agregar mais pessoas, né, mais mulheres que têm o que dizer para que elas consigam de fato focar na produção de conteúdo e focar em falar o que tem que ser dito. E, enfim, a ideia é essa. Mas, né, eu também acho muito importante que nós não façamos tudo umas pelas outras. Eu acho que faz parte do processo de aprendizado, tanto da mulher quanto de qualquer pessoa que queira ter um podcast, entender
tudo que envolve nesse meio e também ter ferramentas e conhecimento suficiente para poder fazer o seu, né? Independente se é aqui com a gente no podcast delas ou não. E aí o Estúdio 31, ele vem justamente para isso mesmo. 6 episódios para explicar um pouco do que é um podcast de uma maneira mais fluida, mais acessível, episódios curtinhos. E aí a galera é livre para buscar o seu horizonte, o seu lugar na podosfera. Mas, para quem ainda não sacou, tá meio confuso, nós vamos selecionar 6 mulheres que queiram ter os seus podcasts pré-produzidos pela gente e nós vamos acompanhar todo esse processo de recebimento, pré-produção do episódio, ideia, montagem de equipe, captação de áudio, descrição de pauta, edição de som, pós-produção, divulgação, tudo a gente vai fazer por aqui, que é uma parte mais prática mesmo do que a gente tá montando aqui nessa primeira fase do Estúdio 31. Eu acho que vai dar certo. Dedinhos cruzados. Estamos aqui com a mão na massa e os dedos cruzados. É isso aí, perfeito. E microfone a postos. É assim que se faz. Bom, muito bem. Agora que a gente já sabe quem é a Karen, pra quem tá confuso, eu sou Domênica Mendes, eu sou a criadora da Podcast Delas e também a organizadora da rede. A rede hoje é composta por mais de 6 programas apresentados por mulheres e, como eu acabei de dizer, nós vamos passar por um processo para que mais 6 mulheres tenham pelo menos o seu episódio. E caso essas 6 mulheres queiram continuar fazendo seus podcasts, a rede estará aberta para poder continuar com a produção. Então, se você, mulher, está ouvindo, se você é uma pessoa aí que não se identifica como mulher, mas que você tem interesse, que uma amiga, que, enfim, alguém aí que é importante para você, que tem o que dizer, utiliza essa ferramenta que é o podcast, então avisa lá para vir para cá, ouvir Estúdio 31 e se inscrever para poder ser uma das selecionadas para participar desse processo todo. É mais gostoso quando a gente passa por tudo isso junto, vai por mim. É muito mais fácil, muito mais divertido. O podcast ele começa com uma ideia, forma-se então uma vontade e a gente vai para a parte prática mesmo agora, que é como a gente captura esse áudio. Nesse momento, por exemplo, nós somos 2 mulheres em estados diferentes, nós estamos fazendo uma ligação pelo Skype e gravando através dos nossos próprios computadores esse áudio para depois ir para a parte de edição, distribuição e tudo mais. Inclusive, o Skype permite fazer gravação. Né? É exatamente aí que eu queria chegar. Vamos falar então assim, da importância da gente ter um cuidado, uma atenção e ter uma boa captação de áudio. Por que que isso é importante? Eu não vou nem perguntar se é importante, porque assim, ponto. Mas por que que é importante a gente fazer uma boa captação de áudio? O foco da pessoa no que você está dizendo é só no áudio. Então, assim, o mínimo necessário é que tudo que você está dizendo seja inteligível. Então, as pessoas precisam entender o que está sendo dito. Para isso, então, tem 2 cuidados que eu acho que são os mais importantes em relação à captação. Primeiro, é quando você coloca o seu áudio disponível para ser baixado, ele precisa estar num volume que a pessoa tem que conseguir ouvir com aquele fonezinho vagabundo que ela comprou por R$20 na banca de jornal no dia que ela esqueceu o fone do celular em casa. Mesmo que seja no volume máximo do celular, ela precisa conseguir te escutar. Então, o seu áudio tem que ter a capacidade de chegar num volume alto. Perfeito. E a outra coisa é não ter ruídos constantes muito incômodos. O ouvinte de podcast, na prática, ele perdoa muita coisa de qualidade de áudio. Com certeza. O que não tem ninguém que consegue perdoar é quando você não consegue entender o que a pessoa está falando e quando tem, por exemplo, eco. O que é a reverberação? O que é o eco? O som, ele é uma onda física, né? Ele é uma onda mecânica. Lembra que o som não se propaga no vácuo? É porque as moléculas do ar estão se comprimindo e se expandindo de uma forma que vai gerar esse som. Então, ele é uma coisa mecânica. E aí, qual que é o resultado disso? Se você está num ambiente que tem muitas paredes lisas, que está muito vazio, tipo, vocês já viram como que é diferente o som de uma sala quando você está indo alugar um apartamento? Você entra na sala, você fala, tem aquela reverberação toda. E aí, na hora que você coloca sofá, cortina, estante, fica muito mais agradável. Isso é porque o som, ele sai da sua boca e ele vai refletir nas superfícies lisas que tem no ambiente. E quando tem muitas dessas superfícies, acaba que cada uma dessas reflexões desse som chega na sua orelha num momento um pouquinho de nada diferente um do outro. E isso é a reverberação. Então, quando essa reflexão ela demora muito para acontecer, você tem o eco. Então, a reverberação, eu acho que ele é o pior pecado
que pode existir numa gravação de podcast quando ele não é usado intencionalmente e conscientemente. Concordo. O eco realmente ele é uma coisa muito complicada, mas existem formas da gente ter, sem um grande investimento, ferramentas e equipamentos para poder fazer uma captação de som decente. Porque é o seguinte, gente, no mercado existe uma infinidade de microfones, uma infinidade de mesas de som, uma infinidade de várias coisas. Seria maravilhoso se todo mundo tivesse condições de fato de gravar num estúdio profissional, com paredes projetadas para isso, né, um aconchego acústico e tudo mais. Na prática, nós não temos no dia a dia dinheiro para isso, espaço, às vezes tempo e tudo mais. E podcast é uma mídia que ela é de fácil acesso, ou ao menos deveria ser. Então é possível sim você ter o seu podcast e evitar ecos e outros ruídos que são aí pecados para nós que produzimos, com práticas muito simples e com microfones bem acessíveis, que vão desde captação pelo seu próprio celular, no sistema Android, uma captação pelo próprio Skype, um trecho como, não sei, você gravar de um LX3000, que é um microfone que é relativamente caro, porque ele está em mais de R$200, porém ele te dá uma qualidade de som melhor, mas também se você tiver um microfoninho, às vezes um headset de R$40 já vai ser suficiente. Hoje você tá gravando com LX, né, Edu? Eu tô captando o meu áudio com o LX3000, isso. O LX3000 se tornou um equipamento venerado na podosfera brasileira. A gente sempre brinca que um bom podcaster ou uma boa podcaster sempre tem um LX3000 guardado de reserva, né? Você consegue comprar headsets mais baratos, principalmente se ele for daquele P2. O USB acaba sendo um pouco melhor, mas se você não tiver como, ele tendo aquele foninho tipo de celular mesmo, ou então aquele que tem 2 entradas, se o seu computador tiver essas 2 entradas, você consegue uma coisa até mais barata do que o LX3000. Eu acho que é bacana você fazer essa pesquisa para você não ter que gastar R$200 com um fone que a gente sabe que vai ser bom, sendo que você pode conseguir a mesma qualidade com um valor um pouco menor. Perfeito. E aí é interessante a gente dizer o seguinte, o LX3000, ele é um microfone que ele ainda dá um bom resultado para quem faz chamadas à distância. E ele tem o facilitador de que ele é um headset, como a Karen tá falando. E o que é o headset? O headset, gente, é aquele microfone que tem o fone embutido. E como a entrada dele é em USB, isso facilita muito, porque você não vai precisar de uma mesa de som, você não vai precisar de uma interface, você não vai precisar trocar cabo, você literalmente só vai plugar o seu microfone ali e ele vai funcionar. Uma dica prática para quem não entende muito da questão física e não entende como se calcula decibéis e tudo mais vá até uma loja, pegue a caixinha do LX3000, olha lá atrás a sensibilidade e procure, se o LX3000 não for adequado para o seu bolso, procure microfones que também sejam headset que tenham mais ou menos a mesma configuração. Entendeu? É uma possibilidade, é um agente facilitador. Sempre tome só um cuidado muito básico, que é priorize microfones que têm essa proteção no microfone, tá? Essa espuminha. Porque a espuminha ela ajuda com as sílabas, os fonemas que a gente chama de, que o pessoal da fonoaudiologia chama de plosivas. Tipo, eu vou tirar a minha espuminha aqui e vou falar algumas palavras com P e B aqui para vocês verem. Eu sou uma pessoa que puxa muito nessas plosivas, então eu preciso dessa espuminha. Quando eu falo, tipo, prato, banana, faca, tá vendo que dá uma estourada nos S's e P's e B's, dá uma estourada no áudio. Perfeito. E o que essa espuminha faz é que ela ajuda a gente a ficar no final com um áudio um pouco mais claro, sem evitar muito que você que está do outro lado tenha que estar prestando atenção o tempo todo na forma como você está falando, as sílabas, da maneira mais adequada, como se você fosse um profissional, entendeu? Então isso facilita bastante, né? E também ajuda, sim, a dar uma reduzida na captação do som de fundo, que é o que ela falou, o som ambiente. O som ambiente, todos nós estamos dentro de algum lugar o tempo todo e esse lugar produz vários ruídos, como a gente vive. O que acontece? Quando a gente está captando, esses sons eles ficam mais evidentes. E aí também é interessante a gente estar sempre num ambiente
que ele tem um ruído de fundo que ele é contínuo. E na hora que eu vou fazer edição, eu vou tirar esse ruído de som de forma que a nossa voz fique mais clara também. Existem também pessoas que vão gravar episódios e se gravam presencial, por exemplo, elas conseguem gravar pelo próprio celular. Isso ajuda bastante. Dá para fazer a captação também pelo celular, inclusive teve um episódio que eu editei pro Fala Matintas, que faz parte aqui da rede podcast delas, que o episódio inteiro foi gravado através de envio de áudio pelo WhatsApp. Não é que elas abriram uma conversa e foram conversando. Uma pessoa falava, mandava pergunta em áudio, todo mundo ouvia e elas iam respondendo uma a uma. E foi um processo muito louco de editar aquilo, mas também extremamente difícil porque as meninas estavam gravando enquanto elas estavam fazendo outras coisas na vida. Porque o WhatsApp também coloca a gente na situação, né? A gente tá com o celular o tempo todo, então a gente vai falando, ativa lá o botãozinho e vai captando esse som. Quando você faz isso, o que acontece? Se você for falando e andando com o seu notebook ou com o seu celular pela sua casa, pela rua, por onde for, gente, o som vai mudando por causa dessa questão do que a Karen falou das ondas. Uma coisa que a gente tem que deixar muito clara é: não existe edição no mundo que salve uma captação de som ruim. Ponto final. Tá? É impossível. A captação é 90% do trabalho de edição. Com toda certeza, porque o restante é técnica e a montagem, é um outro rolê que a gente vai falar depois, mas não adianta. Se você estiver gravando um podcast e tiver digitando um texto no computador, assistindo um vídeo do YouTube, com o cachorro latindo, gente batendo porta, mastigando Doritos. E comendo, tudo isso vai vazar pro áudio, como a gente costuma chamar, e assim, vai ficar lá, porque não tem como limpar. E olha só, eu tenho algumas coisas aqui na minha mesa que eu não tô tocando de propósito. Eu tô com um microfone que ele não tem uma sensibilidade muito alta. Já é um microfone profissional, desses microfones de palco, não é um muito caro, ele é menos de R$50. Mas ele pega menos ruído ambiente do que outras coisas. Mas ao mesmo tempo, se eu mexer no tripé do microfone aqui, ó, olha o barulhão que dá. Então, a gente tem que tomar cuidado sempre na hora que vai gravar, o ambiente vai definir o tipo de equipamento que você precisa ou pode usar, né? Perfeito. Quando esse escritório ainda não estava muito bem arrumado, esse meu ambiente aqui dava muita reverberação. Daí o que eu fazia, gente, é a gambiarra do ano, eu adorei fazer isso, que eu peguei uma arara dessas de botar roupa, eu colocava toalhas, fazia uma pilha com várias toalhas e colocava nessa minha arara atrás da minha cadeira. A toalha é um material que ele absorve muito bem o som. Então, ele não deixa o som chegar na superfície lisa da parede para refletir aonde eu tô. Karen, eu sei que você entende bastante de tipos de microfone. Então, assim, não tem como a gente ensinar tudo. Realmente, isso exige um conhecimento técnico muito grande. Mas eu gostaria que você só explicasse brevemente para o pessoal quais são os tipos de microfone que a gente tem hoje em dia para poder comprar, caso seja o caso, se for pedir de presente para alguém, enfim. Para quem quer investir, consegue, tem condições financeiras, vai apostar nessa. Explica pra gente rapidinho quais são os tipos de microfone e quais são as principais diferenças. Assim, coisa bem rapidinha, só pra gente ter uma noção do que a gente tá comprando para não ser passado para trás. Ok, então a gente tem duas características principais para classificar os microfones. Uma é quanto à direção de captação, que ele pode ser omnidirecional, que é aquele que vai captar em todas as direções. Então, esses microfones de gravador, tipo, que você coloca em cima da mesa para gravar uma teleconferência, ele é um microfone omnidirecional. E tem o microfone cardioide, ou unidirecional. Ele chama cardioide porque ele vai captar o áudio numa área em torno do microfone que tem um formato parecido com o de um coração. Esse microfone que eu estou usando hoje, ele é um microfone cardioide. Isso significa que eu tenho que falar com o microfone apontado para minha boca, praticamente encostado na minha boca, para que ele capte. Se eu vier aqui para o lado, olha, você praticamente para de me escutar. Aí eu volto aqui para frente do microfone. Notaram a diferença? Em um microfone omnidirecional, isso não aconteceria. A outra característica que é importante de ser levada em consideração é uma característica que se refere à construção do microfone, à tecnologia que foi usada na construção do microfone. Aí a gente tem um microfone dinâmico e o microfone
condensador. O pessoal da podosfera brinca muito, existe uma pseudo-rixa entre microfones dinâmicos e condensadores, mas um não é necessariamente melhor do que o outro. A diferença entre os dois é na forma que ele vai captar o áudio. Então, o microfone dinâmico, ele é um microfone menos sensível. Se você estiver precisando gravar coisas que são muito baixinhas, tipo se estiver num parque precisando gravar com definição o canto dos pássaros à distância e conseguir diferenciar isso bem do vento batendo na folha, você não vai conseguir fazer isso com um microfone dinâmico. Isso vai ficar tudo um chiado, vai ficar aquele shhh baixinho, mas vai ser isso. O microfone condensador, por causa da forma como ele é construído, ele é mais sensível, então ele consegue captar esses sons mais baixinhos. Só que as duas coisas trazem vantagens e desvantagens pra gente que tá aqui querendo gravar podcast no escritório de casa. O microfone condensador, ele não é adequado para uso em um ambiente que não seja tratado acusticamente. Dinâmico também é mais resistente. Esses microfones de palco que a gente vê músicos usando em palco para show mesmo, normalmente são microfones dinâmicos cardioides. Resumindo, avalia o seu ambiente. Se o seu ambiente for bastante silencioso e você tiver como fechar as portas e tal e ficar num ambiente silencioso e isolado para gravar, você pode procurar microfones condensadores. Se tem ruído ambiente que você não tem como escapar, talvez o melhor seja você procurar um microfone dinâmico. Aí, dito isso, para você avaliar a qualidade, você vê a sensibilidade, que é o número do decibel, que é aquele número negativo, que quanto menor, melhor, e o gráfico de frequência. Então, quanto mais aguda a sua voz, mais importante é você ver a captação dele na parte direita do gráfico, na parte de frequência, nas frequências de vozes agudas. Perfeito, é isso aí. Gente, é complexo mesmo, é confuso mesmo, mas eu acho que é importante as pessoas terem um pouco de noção do que elas estão consumindo, do que elas estão comprando e também ter um pouco de noção que existem sim várias ferramentas, tudo é possível e nada do que foi dito aqui é impeditivo para você gravar o seu programa. Porque tendo dito tudo o que dissemos, se você não tem condições de comprar um microfone, de investir num microfone de mesa e tudo mais, só tem o celular. Ótimo, então vamos tentar achar um lugar na casa que é mais silencioso, que não vai ter tanto ruído de fundo, você vai tomar um cuidado para não ficar levantando, se mexendo, dando estrelinha, batendo a mão nas coisas, tomando café, brincando com a caneta, porque normalmente a gente vai gravar e a gente ou tá totalmente centrado naquilo ou fica mexendo em alguma coisa, então você fica lá, né? Tá, vai vazar. Quem trabalha do lado de cá, que aí tem um comprometimento com apresentar um programa, pensar, prestar atenção na conversa, conduzir e tudo mais, que é esse trabalho de host, né, de apresentadora, tem talvez uma necessidade de dar mais atenção para o que de fato está sendo feito para poder editar ritmo e tudo mais. Beleza. Normalmente quem é convidado, e às vezes não tem muita prática e tudo mais, pode ser que passe batido, mas é importante a gente estar um pouco atento já, tanto quando a gente está gravando o nosso programa, quanto quando a gente está convidada a um programa, para evitar depois de ter um produto final ruim. Porque, como a gente disse, né, a captação é aí quase 90% do sucesso de um programa. Ou, pelo menos, eu diria que a captação é 90% de uma pré-edição, na verdade. Porque a edição em si vai depender muito do formato e tal, mas é impossível você fazer uma boa edição se não tiver uma boa captação. E eu não tô falando aqui de qualidade sonora e equipamentos caros, né, só pra reiterar. Eu estou falando de você estar atenta, utilizar melhor as ferramentas que você tem disponíveis, inclusive você mesma. Existe também a necessidade da gente dizer que tem duas formas de você captar de fato esse som, né? Que é em faixa única ou em faixas separadas. Isso considerando que você não está fazendo um podcast onde é só você que apresenta. Então, se você está conversando como nós estamos fazendo aqui, ou se você vai ter outras pessoas na sua mesa, né, no seu programa, na sua equipe e tudo mais, você tem duas escolhas. Ou você vai fazer essa captação em uma única faixa, ou seja, tudo que todo mundo falar vai sair, então se um cortar o outro não tem como tirar, se cachorro latir no fundo não tem como cortar, é isso daí mesmo. Ou você pode fazer captação de faixas separadas, onde cada um grava o seu próprio áudio, e aí no final da montagem você vai ter um outro tipo de trabalho para editar. A gente costumava gravar em faixas separadas remotamente. Isso tem a vantagem de você não tá falando, quem tá falando é outra pessoa, então o seu ruído não interfere
interessa para a gravação. Se você está em faixas separadas, isso fica fácil de limpar. A dificuldade que a faixa separada traz é a sincronia dos áudios. Então, existem alguns serviços online que você consegue fazer a gravação em faixas separadas e as faixas já vêm sincronizadas. Por exemplo, um dos backups que eu estou gravando aqui hoje é no Craig, no Discord, que é um aplicativo basicamente para sala de bate-papo de áudio para quem joga jogo online. Essa é uma gravação que ela tem uma limitação na qualidade, mas as faixas já vêm sincronizadas. Então, acaba que você vai sempre ter que fazer um equilíbrio entre qualidade, facilidade de trabalho, entre outras coisas. Vai sempre ser uma questão de qual a situação que vai atender melhor a sua necessidade, quanta tecnologia você vai ter que aprender a usar para conseguir fazer isso, o que você dá conta de despender tempo para aprender nesse momento, qual que vai ser a solução que vai resolver melhor a sua necessidade nesse momento. Eu acho que deu pra gente fazer um programa bastante informativo. Temos um programa maravilhoso. E, gente, só pra fechar, como a Karen disse, né, é possível você fazer backup se você estiver fazendo gravação remota pelo Skype, tem o Discord. Existe um outro programa que ele é gratuito, chamado Ocam. Ele é um programa que ele faz, na verdade, a captação do áudio ou do vídeo que estiver passando no seu computador. Então, o cuidado que você tem que ter nesse momento é: não abra nada em seu computador que abra som. Por que eu falo isso? Porque às vezes você está gravando e você tem a possibilidade de fechar o seu som para outra pessoa não ouvir o que você está falando. E aí você pode, sei lá, abrir uma música, alguma coisa assim, abrir um videozinho, etc e tal. Não é recomendado que você faça isso, porém às vezes até é necessário para o próprio programa. Se você fizer isso com o Ocam, ele vai captar esse áudio que a pessoa não vai ouvir, mas vai ficar no backup. E o Ocam, ele faz uma gravação em uma faixa única da gravação que o seu computador está recebendo. Então, se eu estivesse gravando, por exemplo, essa nossa conversa no Ocam, ele captaria tudo que eu tô ouvindo dela e tudo que eu tô falando. Então, ele é muito útil para, de repente, fazer um backup ou fazer a própria gravação mesmo. Existe também a possibilidade de você fazer uma chamada pelo estúdio do YouTube. Antigamente, ele chamava Hangout. Acho que agora ele não se chama mais. Mas também é possível você conversar ali através de um sistema de live e depois você fazer um download só desse MP3. Isso tudo são ferramentas assim extremas, mas que estão disponíveis caso você não saiba ainda como fazer de outra forma, também dá para fazer. Só para fechar, se você estiver gravando do seu computador, você pode também utilizar um programa que ele é gratuito, funciona para Windows e para Linux, chamado Audacity. Ele é um dos nossos favoritos e você coloca ele lá para gravar e ele capta todo o seu áudio e fica, ó, lindo, mas aí ele grava em faixa separada. Então o meu áudio vem pra mim, o áudio da Karen vai pra ela e depois no momento da edição nós temos que unir esses dois áudios. Mas aí é papo lá pra frente na hora de falar de edição. Aí existem umas outras regrinhas também, coisas que a gente vai aprendendo, né, de como começar uma gravação, como não gravar fora de sincronia, como acertar. O áudio vai cair, como é que faz? Mas tudo isso é uma coisa que a gente aprende mais na prática do que falando. E aí, pra isso, né, se inscreva para poder receber um tutorial mais completo de prática de como se faz, porque não dá pra gente cobrir tudo mesmo. Tem muita coisa que a gente aprende na marra. E aí, essa parte prática vão ficar para 6 mulheres que forem selecionadas para poder passar por essa experiência de ser uma podcaster aqui pelo Estúdio 31. No próximo episódio, nós vamos entrar num outro tema que é um tema curioso, porque isso envolve também questão de local de gravação, formato e pré-produção de fato, que é uma questão de como organizar uma equipe. Você quer ter um programa que é só seu, você quer ter um programa com muitas pessoas, você gosta de ter pessoas diferentes. Como que a gente torna tudo isso realidade aqui do lado de cá? A gente espera vocês no próximo episódio. Fiquem bem e você já sabe, né, gente? Segue a gente aí, assina o feed e compartilha o conteúdo. Fique por dentro das novidades do podcast é delas. Meninas, vocês não estão cansadas de ouvir que não existem mais episódios de podcast com mulheres porque os podcasters não encontram a gente de jeito nenhum para fazer um convite para uma gravação? Pois é, eu tô.
Para resolver esse problema, eu estou trabalhando em um banco de dados com filtro de pesquisa para a criação dos nossos perfis de mulheres que já fazem podcast. O banco de dados vai ficar bem completinho e estará disponível no site da rede, o podcast é delas, para que qualquer pessoa que queira nos encontrar para fazer um convite para uma gravação, nos ache com muito mais facilidade. O cadastro é totalmente gratuito e você já pode criar o seu próprio perfil lá no site, o podcastadelas.com.br, menu Banco de Dados, menu Cadastro. O banco de dados está com previsão para ser lançado agora no mês de maio de 2020 e ele vai ser totalmente gratuito, tanto para consulta quanto para preenchimento de novos perfis. Então, corre lá para o site, faz o seu cadastro e já corre para avisar todas as mulheres que têm o que dizer, que você quer que elas vão para o podcast de qualquer maneira, para que elas também possam criar o delas, combinado? E caso você é uma mulher que está me ouvindo agora e que nunca participou de um podcast, não tem problema. Você pode preencher o seu perfil lá, porque essa ferramenta vai facilitar que as pessoas cheguem até você para te convidar para suas gravações. Tem podcast novo na rede, o podcast é delas. Para desmistificar termos relacionados ao feminismo através do Dicionário da Língua Portuguesa, Júlia Presoto e Teca Carbonell apresentam toda semana um episódio fresquinho do podcast Dicionário Feminista. Toda semana, elas escolhem uma palavra e conversam sobre ela, desde sua origem no nosso vocabulário, passando pelo seu contexto histórico e chegando até os impactos que esse termo tem na nossa sociedade nos dias atuais. Além desses episódios, o Dicionário Feminista também apresenta uma série especial que é lançada uma vez por mês, com episódios chamados Enciclopédia Feminista. Neles, a Júlia e a Teca recebem convidados trazendo um ponto de vista mais profundo sobre alguns temas que são extremamente necessários, se não urgentes, para serem desmistificados e não necessariamente são termos relacionados ao movimento feminista. Para ouvir, é só acessar o site do Podcast é Delas e dar o play no podcast Dicionário Feminista. Para fechar, se você ainda não nos segue nas mídias sociais, nosso Twitter e nosso Instagram é @opodcastadelas. Se você gosta da rede Podcast é Delas, se você está gostando do Estúdio 31, se você quer que mais podcasts sejam apresentados por mulheres, contribua com o nosso Catarse. É só acessar o site catarse.me/opodcastadelas e fazer a sua contribuição a partir de R$ 7 por mês. Eu sou Domênica Mendes e você me encontra no Twitter e no Instagram como @Domenica_Mendes. Nos ouvimos no próximo episódio. Até lá! Esse episódio foi apresentado por Domênica Mendes e Karin Vou. A arte de logo e template é de Cecília Reis. Na vinheta, voz e montagem de Cafeína. A edição é de Domênica Mendes. Se você gostou desse episódio, compartilhe em suas redes sociais e indique para que uma mulher aprenda a fazer o seu próprio podcast.